começar, então, essa nossa jornada linda. Fiquem conosco, muita novidade. Eu costumo dizer para todos que nos seguem e que participam dos nossos cursos, eu preciso ser novidade para mim mesma. A minha criança interior está sempre acordada e muito curiosa. Então, é óbvio que o que eu vou trazer para vocês aqui tem coisas que eu não disse nem nos cursos ainda, que já ministramos, que sempre é novidade para mim e eu gosto de multiplicar com vocês. Então, exuberância sináptica é um termo que foi, vamos dizer assim, dissecado, explicado pela nossa grande neurocientista, a Susana Herculano House, né, que junto com Roberto Lente, produziu o livro e a pesquisa que hoje nos diz que nossa capacidade, nosso volume de neurônios está aproximadamente no número de 86 bilhões de neurônios, né, motores sensitivos, e nós temos 3 vezes isso de neuroglias, de neurônios que fazem a manutenção, que alimentam, que nutrem, que preparam, que cuidam desses neurônios principais. Então, essa exuberância sináptica, ela é gigantesca mesmo, é o dobro. O sinapse é a comunicação entre 2 neurônios, ou mais, né? Muito mais neurônios vão se conectando. E, então, é essa conversa entre os neurônios que em nós acontece num volume, e na criança até 3 anos de idade, principalmente com 1 ano de idade, até os 12 primeiros meses de vida extrauterina, é o dobro, ou seja, são muito mais conversas, são neurônios conversando, fofocando, só que eles não têm uma organização como tem no nosso universo adulto, né? Por quê? Porque não tem uma mielinização ainda de corpo bom, né? do cérebro da criança. Essa proteção, que é a bainha de mielina, que se dá ao longo do axônio, né, dos neurônios humanos e também dos mamíferos, de outros animais, fazem com que exista uma comunicação melhor entre os neurônios. Isso só vai acontecer com bom desempenho lá pelo 15º ano de vida da pessoa, né? Então, a criança começa a desenvolver seu cérebro desde o primeiro dia da concepção, né? Do momento que a mamãe e o papai lá resolveram ou não fazer um filho. E eu costumo dizer que até antes disso. Ou seja, a criança, quando ela é gerada, ela já vem com toda uma carga, uma memória que é ancestral, que é da humanidade. Quando nós geramos um filho ou preparamos, cuidamos de uma criança, nós temos nas nossas mãos a humanidade, porque nós somos um contínuo. Dentro da nossa capacidade cognitiva, psicológica, emocional, física, vem uma memória que não é somente fenótipa e genótipa, não é somente uma memória celular, mas também de acontecimentos, de coisas que nos emocionaram, de coisas que fizeram parte da história dos nossos pais, dos nossos avós e de todos que vieram antes de nós. Então, nós não somos uma tábula rasa. Aos 10 dias de gestação, quando a mãe às vezes nem sabe ainda que está gerando um filho, né, que está grávida, ela já tem, aos 10 dias, o seu cérebro primitivo. Então, ali no seu cérebro primitivo, a criança já recebe, já começa, esse embrião em formação já começa a receber estímulos do ambiente externo e do ambiente interno da sua mãe. E essa forma de se comunicar com o meio é algo que já vem registrado na nossa forma de ser humano, de se fazer humano, né? Que é dado pelo divino, por Deus, ou por toda a força divina que você acredite. Existe algo que transcende
o nosso ser humano. E esse código de transcendência vem em todos nós. E a cada um que nasce, cada um que vem para ser mais humano, ele tem uma responsabilidade de manter essa espécie. Então, existem registros de inteligência que são de sobrevivência da própria espécie humana. É uma inteligência instintiva que está em produção ainda dentro do útero da mãe, que é a primeira casa, o primeiro invólucro de cuidado, é o primeiro receptáculo preparado para acolher essa vida, essa nova vida. Então, a mãe, não tendo essa ideia, ela vem com o recurso de instinto. Quando a mãe se faz gerando uma outra vida, parece que desce uma caixinha acoplada que nos ensina como ser mãe. Mas, enquanto seres humanos, nós nunca estamos preparados. Nós precisamos do apoio do profissional que está ali ajudando essa mãe a gerar, do apoio da família, o apoio do pai, dos avós, né, de todas as pessoas que estão dentro do vínculo afetivo dessa criança, porque quando uma criança é gerada, não é só a mãe e o pai, é uma sociedade que deve acolhê-la, né? Tanto que os próprios africanos, né, a cultura africana costuma dizer que é necessário uma aldeia para criar uma criança. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós somos essa aldeia, nós queremos o melhor para a criança que a gente cuida, que a gente educa, que a gente cria, né? Então, dentro dessa caminhada de desenvolvimento do cérebro infantil, ainda na gestação, no final do primeiro trimestre de gestação, ela está aprendendo a comer, a chupar o dedo, a se mover. Toda essa bagagem, ela aprende através desses registros que eu falei até agora e também das percepções que ela vai tendo ao longo do movimento de desenvolvimento com a sua própria mãe. A sua mãe é o primeiro ego, o Harley vai falar sobre isso, né, dentro do comportamento infantil. Ela é o primeiro ego da criança, a criança depende da mãe, não só para alimentação, mas para como eu vou ser, o que eu vou fazer. Ela vai imitar a todos no seu entorno, e isso já começa dentro desse útero, dessa primeira casa. No final do primeiro trimestre, então, a criança já possui unhas, ela tem pálpebras, ela tem as mãos já se movimentando, ela sente o gosto, ela recebe informações vindas desse meio externo, e o seu sistema somatosensorial, que é o sistema base de percepção dos sentidos, né, que fica no topo da cabeça, como se fosse uma tiara, ela já está em grande atividade. Por exemplo, na 32ª semana de gestação, a criança já imagina, ela já sonha, ela já pensa, ela tem ato cognitivo. Então, ela tem uma vida psíquica intensa lá dentro da barriguinha da sua mãe ainda. Então, todas as reações de contração de pele, de músculo, tudo está sendo um momento de aprendizado da criança dentro deste útero. No final do segundo trimestre, ela já chupa o dedo, ela dorme, ela acorda, ri, sonha. Ela tem não só os sentidos, né? Não são, toda a atividade dela não é sem sentido. Tem um intuito, tem um objetivo, que é aprender a sobreviver quando ela estiver fora da barriga, já na sua vida extrauterina. Então, ela não só deglute o líquido amniótico através dessa deglutição, que a Carol vai trazer para nós alguma coisa sobre nutrição infantil aí, ela já está aprendendo a fazer esse movimento de engolir, que vai ser necessário na amamentação. Então, vejam que
é um corpo que aprende, é um corpo em desenvolvimento que depende dessa mãe, depende de toda essa sociedade que vai se formando no entorno desse bebê, para que ela sobreviva e seja o melhor que ela puder ser. Então, lá no último trimestre de gestação, quando o bebê já está quase pronto, né, para nascer, ele ouve tudo. Então, você pode contar histórias para essa barriguinha que já se move, que já reage quando a mãe está cansada, né? Fez muita atividade no dia e aquela barriga endurece porque ela está sentindo, o bebê está sentindo o cansaço também. Tudo que a mamãe beber, a criança vai beber também, comer. Então, ela já está, como eu falei, num aprendizado em progressão. E desse aprendizado também depende o seu desenvolvimento, né? Já Vygotsky dizia: eu aprendo porque me desenvolvo e me desenvolvo porque aprendo. Elas são intercomunicadas, né? Essas duas competências, elas se comunicam, elas interdependem. É como Henri Vallon fala do movimento e do pensamento, também são interdependentes, tanto que já provamos, através das pesquisas neurocientíficas, que a criança pensa, que ela sonha, que ela sente, e ela começa a construir uma memória desses sentimentos e desse fazer da mãe fora, né, do seu meio externo, da forma como a mãe se relaciona com os outros, a criança vai aprendendo também a se relacionar. Costumo dizer também que a criança aprende a amar, ela não nasce amando, ela aprende a amar. Por quê? Porque a forma como eu amo ao outro, ela vai copiar, ela vai imitar. Aí a Natália pergunta: como as emoções da mãe podem influenciar o desenvolvimento do bebê na gestação? Então, influenciam intensamente, mais do que a gente imagina, Nathalie. Coisas que eu, hoje, enquanto adulta, não gosto, eu fui descobrindo que tem referência com os medos, as angústias, as necessidades da minha mãe. Então, ela vai imprimindo através de neurotransmissores e de substâncias químicas que as emoções produzem, ela vai imprimindo no bebê sensações boas ou ruins. Então, dessa forma, a criança vai aprendendo que aquilo que causa um estranhamento, uma dor, uma angústia, não é bom para ela. E aquilo que causa prazer, algo que vem com muita endorfina, muita dopamina, que a mãe gosta muito, a criança também vai gostar. Então, as emoções do pai, da mãe, principalmente essa mãe que tem uma relação visceral com a criança, vão imprimir na criança uma memória de algo bom ou ruim, algo que vai ser bom para a sobrevivência dela ou não, ok? E quanto à questão, então, da exuberância sináptica, que o Tiago trouxe, né, que eu falo bastante, já falei que é um termo bastante presente nas falas da Suzana Herculano, e ela fala sobre isso no Cérebro em Transformação, no livro dela. E eu trago nos nossos livros também, quando eu falo do cérebro da criança. Tem a ver, então, com essa grande quantidade, volume sináptico que acontece, que é o dobro, né, entre 1 ano e 3 anos de vida da criança, que é o período sensível para a aprendizagem. A criança, então, ela produz muita informação, ela vai captando, ela é uma mente absorvente, ela vai captando essas informações, só que ela não tem ainda um equilíbrio emocional, ela não tem ainda consciência das suas emoções e controle das suas emoções, que é importante para o aprendizado, para tornar esse aprendizado consciente e permanente. Por isso, a criança, quando nasce e começa a despertar através da sua percepção motora e sensitiva, né,
para o ambiente, para as experiências, ela vai repetindo, ela vai reproduzindo muitas vezes, né, aquela mesma ação para automatizar esse movimento ou essa atitude, a ação que ela quer ser cada vez mais competente, ok? Então, é importante, desde que a criança está no útero, que essa mãe e essa família também façam um trabalho reflexivo quanto às suas emoções e o seu querer acolher essa criança. Assim é feito na escola, é feito no consultório. O profissional de educação, o profissional terapeuta também deve se preparar para acolher essa criança a qual ele vai cuidar ou vai trabalhar terapeuticamente ou pela educação, né? Então, aquele momento inicial do ano, né? Agora, quando começar o ano letivo, aquele momento de adaptação na escola, ele acontece muito antes da criança entrar na escola. Ele acontece em casa. Então, eu tenho um pensamento que não é uma coisa constante de se ver nas escolas. Deixa eu ver aqui, a Cristine diz: nossa, imagina as crianças que são rejeitadas desde a barriga da mãe. Meu Deus, que ligação forte. Sempre entendi essa relação forte mãe e filha. Exato, Cris. É tão forte que hoje, com as pesquisas em neurociência, a gente consegue ver o volume reduzido da criança que é rejeitada, que não tem um lar acolhedor, que vive violência familiar ou vive violência no ambiente onde ela é criada. O volume de muitas áreas do cérebro são reduzidas, inclusive o volume global do cérebro é menor do que uma criança bem acolhida, uma criança que tem um cuidador, um professor, ou os pais preparados para dar a orientação, porque a criança ela quer fazer sozinha, mas ela precisa de um orientador, né? Uma pessoa que a conduza, que esteja dando a segurança, o apoio necessário para que ela consiga fazer sozinha a ação. E ela precisa, principalmente, de uma pessoa para imitar. Então, porque o cérebro da criança até os 3 anos de vida, 1/3 dela é de neurônios espelho, é do sistema de neurônios espelhos, que são os neurônios da aprendizagem social, ou seja, neurônios da empatia, neurônios da imitação, neurônios da teoria da mente. Ele precisa de um ambiente humano adequado para ser imitado. Então, se o adulto que vive com ela tem maus hábitos, ela vai imitar esses maus hábitos e vai crescer com a ideia de que aqueles hábitos são bons. Né? Por quê? Porque o meu pai é meu herói, a minha mãe é minha heroína, a minha professora, eu sou ídolo, ela é minha ídolo, né? Eu preciso dela. Ela é a mãe suficientemente boa que o Winnicott vai trazer. Ela é a pessoa, para além da mãe e do pai, que eu vou imitar e que eu vou confiar plenamente. Né, Ti? Oli, olha, você é demais. 2 perguntas em uma, que você ia falar sobre a adaptação e o acolhimento nas escolas. Né? Uhum. Então, temos perguntas, por exemplo, da Alessandra, da Manu, da natação, que fala sobre, então, como que a gente pode auxiliar na adaptação dos alunos na volta às aulas, seja na escola, seja na natação, e como potencializar isso olhando para neurociências. Então, como eu estava falando antes, aí eu acabei interrompendo para responder a Cris, é muito importante um trabalho com os pais. Como eu venho da rede pública, isso não é muito comum, mas é importante que a educação no geral, seja pública, seja privada, assim como no consultório,
o profissional primeiro conversa com os pais, a mesma coisa deve ser na educação. Eu preciso construir uma relação de vínculo com esses pais, ou os cuidadores, ou os responsáveis, para que a criança, quando olhar nos meus olhos, me reconheça como uma pessoa de confiança, porque os pais ou os cuidadores já transmitiram isso através desse olhar em casa. Então, a adaptação, ela acontece, como eu estava falando antes da escola. A adaptação acontece em casa. Eu trabalhei numa escola montessoriana que visitava as famílias em casa. Primeiro, que é a Estrelinha do Mar aqui em Capão da Canoa. É da rotina ir à casa da criança, conhecer essa casa, esse lar que acolhe, né? Quem faz os meus cursos conhece a teoria que eu trago, que é a proxemia. É a forma como o ambiente se relaciona com a criança e conosco também, né? Que é do antropólogo, essa teoria é do antropólogo Edward Hall, americano. Então, é importante que esse professor, essa escola, consiga ter o máximo de subsídios de quem é essa família que eu estou acolhendo. Porque quando eu acolho uma criança, eu não estou acolhendo só a criança na minha sala, eu estou acolhendo uma família. Se eu tenho 20 crianças, eu tenho 20 famílias, 20 formas de se relacionar. E, com o advento da pandemia, você também pode usar esse recurso de reunião com os pais, mas se puder ter uma proximidade maior, seria melhor. Então, meu conselho, antes de receber a criança, faça o seu melhor enquanto educador, enquanto professor, enquanto escola, de ter contato com esses pais, os avós, os cuidadores, as pessoas que trabalham diretamente no primeiro educador da criança, que é a família. O primeiro educador da criança são os pais ou aqueles que fazem esse papel, né? O segundo educador da criança é a escola, né? E o terceiro educador é o ambiente que eu preparo, que eu oportunizo para a criança aprender, ok? Então, não sei se respondi, mas pode trazer aí. Perfeito, perfeito. Eu tenho mais algumas perguntinhas maravilhosas aqui para você. Oli, então é extremamente importante, né, esse adulto que está no dia a dia, né, dessa criança e como ele vai fazer essa interação, né? Uma próxima pergunta. A criança, ela pensa diferente do adulto, se percebe isso. Como funciona esse pensar da criança bem pequena? E aí eu já quero que você já fale um pouco sobre a importância do brincar. Por que a gente fala que é tão importante o brincar? Exato. Então, nós adultos temos uma ansiedade muito grande de apresentar o universo adulto para a criança, mas a gente esquece que ela não entende esse universo adulto. Porque o desenvolvimento dela acontece ao contrário da forma como nós observamos e pensamos as coisas, né? A vida e a forma como nos relacionamos. Isso acontece de uma forma biológica. Aqui nós temos um cérebro, né? Uma réplica de um cérebro. Então, aqui é a testa, tá? Sua testa. Opa! E aqui nós temos a nuca, tá? Aqui atrás, a nuca, nossa nuca. Então, o desenvolvimento da criança, ele acontece, a maturação do cérebro desde o útero acontece de trás para frente. Ui, que meu cérebro está se desmontando aqui. De trás para frente. Então, vejam, a última coisa que vai se mielinizar por completo vai ser o frontal, vai ser a área da cognição, né, do pensar, das funções executivas. Começa de trás para frente. E também, hoje ele está todo desmontadinho aqui, da direita para a esquerda, vamos ver. Vou fazer com a minha cabeça mesmo, né? Da minha direita aqui para a esquerda.
Então, ele faz um trabalho de maturação da direita para a esquerda e de trás para a frente. Ele está mielinizando, ele está melhorando as comunicações, né, entre os neurônios dessa forma. Por isso, quando o bebê ainda recém-nascido, que não enxerga nada, né? Nos nossos cursos da BJ, eu já falei sobre isso. Aquele quarto lindo, colorido, maravilhoso que você fez para a criança não funciona para ela, porque ela não enxerga cores. Ela precisa de contrastes para enxergar e de movimento. Ou seja, a criança tem uma capacidade, até os 6, 7 meses de idade, de mapear o movimento. Então, ela vai sendo conduzida pelo movimento do que tem no ambiente, da mãe que se move no entorno dela, né? Então, ela já sorriu. O primeiro marco de desenvolvimento é o sorriso, aos 2 meses de idade extrauterina. Ela já faz isso porque ela enxerga um movimento de expressão já, porque tem uma memória de formas e de rosto, que faz parte daquela caixinha que eu falei, de inteligência, né, instintiva, que nós nascemos para poder sobreviver nesse mundo aqui, né, e continuar essa espécie. Então, a criança tem células numa região específica do centro do cérebro, né, no córtex entorrinal, que são chamadas de células grid e células place, responsáveis por mapear o entorno. Então, tudo que se move dá para a criança um mapa espacial. A criança já tem uma grande habilidade de mapear espacialmente. E isso está bem formulado, bem desenvolvido, né? Se ela tiver um ambiente que a ajude a desenvolver, aos 4 anos de idade. Aí ela já tem a sua noção de corpo e sua estruturação espaço-temporal competente, mas nem sempre consciente. Precisamos ensinar a criança a lateralidade, porque a dominância lateral, que é o lado, né, dominante dela, eu, no caso, sou canhota, ele vem com um gene. É nos dado pelos pais, pela essa genética. Mas entender o que é esquerda e direita é uma competência cognitiva que depende de ser ensinada. Okay? Por isso é tão importante a educação física na escola de educação infantil, no fundamental e no ensino médio. Vou fazer aqui uma reclamação. Que os CREFs nos ajudem a manter a educação física como essencial em todas as fases de desenvolvimento humano, ok? Somos profissionais essenciais e que ajudam muito o pedagogo no seu trabalho na escola de educação infantil e também no fundamental. Aê! Oli, a galera nos comentários aqui, eles estão maravilhados. Eu tenho, talvez, uma última pergunta. Eu não respondi a do brincar ainda, mas vou na do brincar, isso. A importância do brincar, beleza. E aí tem o Otoniel, tem mais uma ou duas pessoas falando um pouco sobre essa maturação. Se dá para você conversar um pouquinho. Temos 2 minutos. Dá tempo? Dá sim, vamos lá, 300 rapidinho. Pessoas conosco. Li, a tela é toda sua. Então, a questão da maturação, ela vai acontecer, né? Então, eu digo que o indivíduo ele vai passar por todas as etapas da vida humana. Agora, como você promove um melhor desempenho dessas etapas, vai fazer com que ela possa, inclusive, alcançar mais cedo. Então, o estímulo, né? O estímulo que a gente dá do meio para a criança e das relações que se estabelece com ela, vai aumentar o potencial maturacional dela, né? E também de desenvolvimento. Trabalhar do inconsciente para o
consciente é uma tarefa do pedagogo, do professor. Trazer a criança o despertar, né, do que ela, às vezes, ela já sabe, mas não sabe que sabe. Aí vem a questão da importância do brincar, porque é através do brincar, que etimologicamente é construção de vínculo, que a criança experimenta, ela saboreia a experiência, ela imprime através do seu exercício investigativo, que é o brincar espontâneo, ela descobre, ela elabora hipóteses, ela chega a conclusões, ela erra, ela acerta, porque o brincar está na microgênese, como dizia já Lev Semenovich Vygotsky, está entre o saber e o não saber. Ele é o processo, ele não tem um fim. Ele é o processo de descoberta da criança. É a ferramenta pela qual a criança aprende e se desenvolve. Tanto que os profissionais de saúde utilizam da observação sobre o brincar para verificar patologias também, né? A criança que brinca de um jeito diferente ou que não brinca, o que está acontecendo com ela? Ela consegue imitar, ela consegue fazer um jogo simbólico, ela tem um brincar paralelo, ela consegue compartilhar, ela é competitiva, ela é individual. Através do comportamento lúdico, nós temos inúmeros protocolos de avaliação. Se a criança tem um cérebro neurotípico, ou seja, teoricamente dentro dos padrões, ou se a criança tem um cérebro diferente, né? Com diversidade de formas de pensar e de sentir o mundo, que também deve ser acolhido. A gente, hoje, com a inclusão, precisa entender que existem várias formas de se perceber e que nós, educadores, sejamos pais, professores, profissionais de saúde, precisamos dar para a criança, para que seja um ambiente inclusivo, pelo menos 3 formas de sentir e perceber as coisas: visual, tátil, auditivo ou olfativo, né? Ou gustativo. Usar os sentidos a favor do aprendizado. E ser um bom, e o que seria isso, né? Que seria um bom exemplo a ser imitado. O que seria isso? Está dentro dos nossos padrões sociais, do que é certo ou o que é errado, o que deve ser saudável e o que não é saudável para a criança e para nós mesmos. Não adianta eu dizer que não é bom fumar e ser um fumante. Não é bom, não é correto dizer para o adolescente, né, que não é bom beber, não é bom para a tua saúde, mas beber álcool, né, no caso, bebidas alcoólicas. E quando, com certeza a Carol vai falar sobre isso, quando uma mãe bebe um copo de cerveja em gestação, o bebê está também bebendo. Ele também vai ficar alcoolizado. É isso.